Demolidor, em inglês Daredevil, que significa Demônio Desafiador, é um personagem de HQ da Marvel Comics, criado por Stan Lee e Bill Everett. Sua primeira aparição foi em sua própria revista, Daredevil número 1, em 1964. Demolidor foi o segundo herói cego dos quadrinhos, sendo que o primeiro foi o personagem da DC Comics Doutor Meia-Noite. Uma curiosidade é que nos anos 40, Jack Binder e Jack Cole já haviam usado o nome Daredevil em um personagem que usava uma vestimenta azul e vermelha e possuía um bumerangue como arma. A vida do Demolidor é uma mistura de alegria e tragédia. Matt Murdock é um personagem obscuro, sombrio e sobretudo urbano. Já perdeu sua identidade secreta, grandes amores, a sanidade, foi preso, foi substituído por um demônio que lhe obrigou a realizar atos horríveis e em determinado momento se autoproclamou o rei da cozinha do inferno. Depois de ter sido trabalhado por Stan Lee e pelos artistas Bill Everett, Jenny Collan e John Romita, o Demolidor passou mais de uma década como um personagem secundário nos quadrinhos. Suas histórias eram fracas e sem atrativo, mesmo com um super-herói deficiente visual, que até então era algo relativamente novo. Um dos fatores que ajudaram a prejudicar as revistas é que Murdock quase não tinha uma vida social, por causa da sua condição. Até chegaram a criar uma nova identidade secreta para o herói, a de Mike Murdock, seu irmão gêmeo, que ao contrário de Matt, era extrovertido e exibido, mas as histórias ficaram muito complicadas para os leitores entenderem, e Matt precisou simular a morte do irmão pouco tempo depois. Mas no início dos anos 90, um jovem desenhista e escritor chamado Frank Miller mudou a situação do Demolidor. Com histórias de enredo cinematográfico e bem amarradas, ambientadas no submundo de Nova York, Miller transformou a revista do Demolidor em referência de quadrinhos, sendo o primeiro personagem de grande tiragem a ser transformado para o público mais adulto. Nessas histórias, Murdock e seu alter ego convivem com prostitutas, assassinos de aluguel, mafiosos, psicopatas, mendigos, etc., em um universo realista, totalmente urbano e assustador. Miller também foi o criador da heroína e primeiro amor de Murdock, Elektra. Na verdade, criou, a matou e a ressuscitou. A origem de Matt Murdock começa com seu pai, Jack Murdock, um pugilista que depois da fase de ouro ficou na miséria, sem esposa e morando no bairro pobre Cozinha do Inferno. O velho boxeador incentivava seu filho a ficar longe dos ringues, pois ele considerava a profissão ingrata, e disciplinou seu filho a estudar para se tornar um advogado bem-sucedido. No entanto, Matt mantinha uma grande admiração pelo seu pai e pelo grande homem que ele era no boxe. Na escola, o garoto era um excelente aluno, mas sofria muito com os valentões. Por causa disso, passou a treinar e a se exercitar secretamente na academia do seu pai, aproveitando esse tempo para também descarregar suas frustrações e raiva. Em um certo dia, enquanto um idoso cego atravessava a rua, Matt percebeu que um caminhão iria atropelá-lo, mas conseguiu salvá-lo a tempo. Contudo, o veículo bateu, rompendo um tubo radioativo, cujo material caiu no rosto de Matt, cegando-o imediatamente. Enquanto se recuperava no hospital, Matt descobriu que seus outros 4 sentidos foram ampliados a níveis sobre-humanos, além de ter desenvolvido uma espécie de radar sensorial que o fazia enxergar mentalmente. No entanto, Murdock não foi o único atingido pelo líquido radioativo naquele acidente. Atrás dele, havia um garoto com uma caixa, que continha 4 tartarugas de estimação, que também foram afetadas. O tempo passou, e as tartarugas mutantes se tornaram adolescentes, aprenderam artes marciais e se transformaram em ninjas viciados em pizza. E até hoje, moram nos esgotos sob a tutela de um rato falante, combatendo o clã do pé. Anos mais tarde, Matt foi treinado por um ninja que lhe ensinou a controlar suas habilidades e praticava artes marciais. Ao mesmo tempo, o personagem aprendeu Braille e seguiu seus estudos. Na Universidade de Direito de Colômbia, ele namorou Elektra Natchios, filha adolescente de um embaixador grego, e ficou tão empolgado com a moça que, para impressioná-la, revelou seus poderes. O rápido romance terminou quando o campus da universidade foi atacado por nacionalistas gregos que queriam matar o pai de Elektra. Matt até tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Traumatizada, Elektra resolveu voltar para a Grécia, abandonando Matt e se isolando do mundo. Enquanto isso, o pai do personagem continuava sua carreira como boxeador e até conseguiu um certo sucesso, mas em uma determinada noite, descobriu que as lutas haviam sido compradas e que se ele não perdesse, as consequências seriam fatais. Inicialmente, Jack aceitou perder, pois assim ganharia uma grande quantia em dinheiro para ajudar Matt com os estudos. Mas ao ver que seu filho estava presente no local da luta, ele não quis envergonhar o filho e acabou vencendo. Logo depois, foi assassinado pela máfia por ter quebrado o acordo.
Mais tarde, Matt se formou na faculdade de Direito e abriu um escritório de advocacia junto de seu melhor amigo, Franklin Fogg Nelson. Em seguida, Karen Page foi contratada como secretária e logo se sentiu atraída por Matt. Buscando vingança, Murdoch fez para si um uniforme amarelo e preto avermelhado para perseguir os responsáveis pela morte de seu pai. E quando encontrou o principal culpado, este, ao ficar frente a frente com Matt, morreu de ataque cardíaco. Posteriormente, o personagem começou a lutar contra o crime vestindo-se com uma roupa que lembrava um demônio e saltando de prédio em prédio em Nova York, levando justiça onde a lei não agia sob a alcunha de Demolidor. No início de sua carreira heróica, em meados dos anos 60, seus inimigos eram bandidos comuns e sem graça, mas com o tempo foram surgindo adversários à sua altura, como Electro, o Homem Púrpura, o Mercenário e o Rei do Crime. E mesmo bastante ocupado com o escritório de advocacia e com suas aventuras noturnas, Matt ainda arranjava tempo para namorar. Na verdade, parece que teve muito tempo, visto que já se envolveu com Elektra, Karen Page, Viúva Negra, Heather Glenn, Mary Typhoon, Gloriana O'Brien, Nile Skin, Número 9, Echo, Mila Donovan e Gata Negra. Karen Page foi uma das namoradas que mais rendeu problemas ao Demolidor, pois na época em que namoravam, ela e Fogg começaram a desconfiar da dupla identidade de Matt, e para despistá-los, ele criou uma segunda personalidade, materializada no seu falso irmão gêmeo Mike Murdoch, com índole e hábitos totalmente opostos. Nos anos 70, Matt Murdock recuperou sua visão graças à Serpente da Lua, mas isso não durou muito. Tempos depois, ele se mudou para São Francisco e se juntou com sua então namorada, a Viúva Negra, para combater o crime. Já nos anos 80, o Demolidor terminou com ela, voltou para Nova York e passou a enfrentar o crime organizado, ninjas e sociedades secretas, em histórias com um clima mais sombrio. O personagem começou a se questionar e entrar em dilemas éticos e morais, pois a justiça, por ser cega, atinge todos, mas nem sempre de forma justa como deveria ser. Ainda nessa época, o Rei do Crime, graças à sua grande influência no submundo do crime, tinha a cidade de Nova York nas mãos, tornando-se assim, finalmente, o grande arqui-inimigo do Demolidor. Em determinado momento, Matt descobriu que Elektra havia se tornado uma ninja extremamente cruel em função da dor causada pela perda do pai e que foi contratada pelo Rei do Crime para ser sua assassina particular, substituindo o mercenário que, na época, estava debilitado devido a um tumor no cérebro. Além disso, Elektra constantemente questionava moralmente os ideais de justiça do Demolidor. Um tempo depois, após ter se recuperado, o mercenário decidiu que iria matar Elektra para reconquistar seu cargo. Dessa forma, ele usou as próprias armas da personagem para perfurá-la e a deixou agonizando. Prestes a morrer, ela se arrastou até o apartamento de Murdoch e faleceu em seus braços. Mais tarde, outra tragédia ainda aconteceu na vida de Matt. Heather Glenn, uma das suas tantas namoradas, suicidou-se, e devido à má publicidade involuntária proveniente do caso, a firma de advocacia de Matt faliu. 2 anos depois de ter deixado o título do Homem Sem Medo, Frank Miller retornou com a saga A Queda de Murdoch, onde Karen Page, após ter saído da empresa de Matt e Fogg, foi tentar uma carreira em Hollywood, mas tudo o que conseguiu foi se tornar uma atriz pornô e se entregar às drogas. Por uma mísera dose de heroína, Karen revelou a um traficante a identidade secreta do Demolidor, e logo a informação chegou ao Rei do Crime, que fez a vida de Murdoch ser destruída. O personagem então mergulhou de cabeça no submundo da Cozinha do Inferno para encontrar forças a fim de tentar se reerguer, pois o Rei do Crime dedicou todos os seus esforços para derrubar Murdoch, moralmente e fisicamente, das formas mais baixas e desprezíveis possíveis. Matt teve a licença de advogado cassada, a casa queimada, ficou sem dinheiro, com o nome sujo, começou a falar sozinho e culpar o Wilson Fisk por tudo, o fazendo ficar fora de si, tanto que chegou a ameaçar Fogg, que havia se envolvido em um caso com sua até então namorada, Gloriana. Debilitado, Matt invadiu a mansão do Rei do Crime e tomou uma surra memorável, sendo deixado para morrer afogado em seguida. Após este evento, o personagem passou a morar nas ruas, até ser encontrado com febre e fraco pela irmã Meg, que a história sugere ser sua mãe. Dessa forma, ele foi acolhido e levado a uma igreja. Depois de recuperado, Matt voltou a vestir seu traje de vigilante, agora mais frio e calculista, e resolveu enfrentar o Bazooka, um psicopata rejeitado do Projeto Super Soldado, o mesmo que criou o Capitão América, que estava destruindo a Cozinha do Inferno com napalm. Mas como o Bazooka era um agente do governo, os Vingadores impediram qualquer ato mais brusco do Homem Sem Medo. Posteriormente, Matt resolveu deixar Nova York em uma viagem de autoconhecimento pelo interior dos Estados Unidos.
Nesse período, o senso de justiça do personagem atraiu a atenção de Mephisto, um dos senhores do inferno, e de seu filho, Coração Negro. Na saga Caindo em Desgraça, é revelado que Ben Urich sabia a identidade secreta do Demolidor, mas que havia prometido nunca revelá-la no jornal. Porém, uma outra jornalista, chamada Sarah Hamilton, invadiu o computador de Ben e publicou essa informação, expondo para todos o segredo de Matt. Para se defender dos novos riscos que agora corria, o Demolidor passou a usar uma armadura. O demônio Voodoo, uma entidade infernal, a contraparte do Demolidor, desejava se tornar humano através do vírus Vira-Casaca. O herói enfrentou a criatura, mas ela conseguiu entrar em contato com o vírus, só para ser morto em seguida por Elektra. Inclusive, é nessa história que o Demolidor descobre que sua ex-namorada estava viva. Para evitar que o rei do crime, que conhecia sua identidade secreta, atacasse novamente, Matt simulou sua própria morte usando o corpo da contraparte demoníaca. Desse modo, ao encontrarem o cadáver, ele foi identificado erroneamente como o de Matt Murdock, e os jornais divulgaram a notícia, permitindo que Matt assumisse uma nova identidade, a de Jack Gladiador. Posteriormente, ele passou a trabalhar lavando pratos e com o que ele chamou de engenharia social, onde cometia pequenos crimes. Sarah acabou sendo presa, acusada de cybercrime por ter invadido o sistema de Urich, e Ben voltou a usar as velhas máquinas de escrever para não correr o risco de suas informações serem vazadas novamente.